Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para refletirmos na palavra de Deus e o assunto que eu quero trazer para vocês, para a gente refletir junto, é imagem e semelhança. Está relacionado ao que a palavra de Deus nos diz lá em Gênesis, capítulo 1, versos 26, 27 e 28, que nos diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que rasteja sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Bem, eu sei que todos nós já lemos esta palavra, já lemos e já ouvimos alguma meditação, alguma reflexão sobre a gênese de todas as coisas, a criação do mundo, como Deus criou todas as coisas, como nos diz o verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e dali para diante tudo mais que foi criado por Deus. Mas, nesse tempo, eu quero me ater a refletir junto com vocês sobre o significado de imagem e semelhança. Este é um assunto que nós perdemos a reflexão já há muito tempo. Hoje, a maioria das pessoas pensam no ser humano, na raça humana, no homem, não como sendo a imagem e semelhança de Deus, mas como o resultado daquilo que aconteceu, que nós vemos no capítulo 3, de Gênesis, que fala sobre a queda. Porém, eu quero me ater a esse termo, imagem e semelhança. Será que nós perdemos isso? Será que nós deixamos de ser a imagem e semelhança de Deus por causa da queda? Ou simplesmente houve uma distorção que não era para acontecer no que diz respeito à nossa própria origem, à nossa própria identidade, né? Então, pensando sobre este assunto, é claro, eu pensei na palavra origem e eu fui procurar no dicionário sobre o que significa esta palavra. E diz assim, esse é o dicionário da língua portuguesa, e você pode olhar isso até na internet. Diz lá, original significa relativo à origem, que remonta ao ponto de partida, primitivo, padrão usado para reprodução de outros idênticos, cópia a partir do original. Este é o significado da palavra original, né? Então, quando nós pensamos sobre nós olhamos para quem nós somos e o que nos tornamos e não estamos satisfeitos com isso, e alguns porque têm muita dificuldade com essa situação, a sua própria vida, a sua própria identidade, e também os exemplos que nós vemos nos nossos semelhantes que estão ao nosso redor, com quem nós convivemos, realmente fica difícil a gente pensar sobre a maneira, o modo como Deus nos fez. Ele nos criou a sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas, uma vez que nossos olhos são nublados, são meio assim como que vemos que obscuramente quem nós somos, automaticamente teremos dificuldade de enxergar da maneira correta o padrão, ou seja, o modelo original. E aí nós perdemos o fio da meada e temos dificuldade de nos colocar de volta no cenário do plano de Deus para nós, seres humanos, ou seja, imagem do Criador no mundo que ele criou, né? Eu gostaria de compartilhar uma história que eu ouvi
quando, num curso, com um amigo que eu apreciei muito a amizade dele, a presença dele, só que ele já foi promovido aos céus, né? O nome dele era George Foster. Ele foi o diretor da missão e da editora Betânia aqui no Brasil por muito tempo. Esse homem foi muito conhecido e ele era pastor de pastores, né? E muitas vezes nós estivemos juntos em conferências e às vezes apenas para tomar um cafezinho. Às vezes eu o visitava lá nos Estados Unidos e ele, vamos tomar um café. E a gente saía para uma casa de café e ali trocávamos experiências e histórias que faziam parte da nossa vida e do que tínhamos em comum, a vida missionária, né? E eu me lembro que uma vez ele compartilhou uma história de um amigo dele, não aconteceu com ele, mas um amigo dele que era pastor e estava lidando com um caso de aconselhamento com um membro da sua igreja que estava numa situação depressiva muito aguda. E este homem, ele só via o lado negativo da vida, da sua própria vida e também daqueles que estavam ao seu redor. E a palavra dele, né, a conversa dele era uma lamúria. Ele dizia, pastor, eu não presto para nada, eu não sei nem por que eu estou vivo, Deus já devia ter me eliminado há muito tempo, eu nem deveria ter nascido. Você já encontrou alguém assim, né, que tem uma vida tão negativa, só focaliza no negativo e não vê nada de positivo em ninguém, nem em si próprio? Pois é, esta era a história deste homem. E o pastor gastou todos os recursos que a palavra de Deus nos mostra, as palavras de afirmações, né, do amor de Deus para conosco, e se Deus nos ama tanto, e ao ponto de dar a própria vida, a vida de Jesus por nós, significa que temos algum valor. Mas este homem estava tão depressivo que ele não conseguia enxergar nada. E ele dizia, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada. E até que o pastor, depois de ter gasto todos os seus recursos pastorais, ele ficou assim meio irritado e disse, tá, eu descobri para que você serve. Pelo menos para uma coisa você serve nesta vida. E o outro, não, pastor, eu não sirvo para nada mesmo, o senhor está enganado a meu respeito, não tem nada de bom em mim. Para que eu sirvo, pastor? Me mostra, para que? Me dê um motivo ou uma razão para que eu sirvo. E o pastor, já irritado, disse, você serve para ser mau exemplo. Pois é. Todos nós rimos, né, com a situação, mas a verdade é que muitas pessoas passam por isso. Elas não conseguem ver valor nem em si e nem no seu próximo. Então, tudo que vai ser produzido a partir de uma pessoa que pensa assim negativamente vai ser também negativo e não vai produzir esperança. E eu vou te dizer, sem esperança não há como viver. Sem esperança não tem como nós olharmos para o futuro e enxergar até os planos, as promessas que Deus tem para nós. Nós precisamos de esperança. Agora, como a palavra nos diz lá em Lamentações, né, isso é livro de Jeremias, né, que diz, quero trazer à memória aquilo que pode me trazer esperança. É sobre esta palavra de Jeremias que eu estou aqui me propondo a refletir juntamente com vocês a respeito da nossa origem, do início de todas as coisas, a razão como Deus nos criou e o porquê de Deus ter nos criado. E é muito importante que nós leiamos e até coloquemos isso no nosso coração, esta palavra que é a gênese da nossa própria vida, é a nossa origem, o nosso original. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse é o ponto de partida para a nossa
meditação, para as nossas reflexões neste mês. Então, essa nossa primeira fala, essa nossa primeira palavra está muito mais dentro daquilo que seria uma introdução ao assunto. Mas nós vamos procurar, assim, ampliar um pouco nossos pensamentos, nossa maneira de ver o nosso próprio quadro, quem nós somos, à luz de algumas palavras que nós encontramos na Bíblia, né? Por quê? Normalmente, a visão que se tem da humanidade, ou seja, do ser humano, é fracasso, corrupção, engano, inventores de males, como diz Paulo lá em Romanos capítulo 1, né? Ele se refere ao ser humano como inventores de males. Mas será que isso realmente reflete quem nós somos no contexto origem? Origem, como nós vimos, né? Relativo à origem, original, relativo à origem, que remonta ao ponto de partida, o primitivo, e isso é Adão, isto é Gênesis capítulo 1, verso 26, quando Deus fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso é muito poderoso. Nós precisamos refletir sobre isso, pensar sobre isso e a partir de então a procurar olhar para dentro de nós mesmos, né? Vamos analisar, ou seja, vamos nos referir a dois textos que a palavra de Deus nos mostra, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos para o nosso ponto de partida. O primeiro desses textos, isso é, além daquilo que nós já lemos, que é a origem, né? Que é Gênesis capítulo 1. Mas esse primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês está lá no Salmo 8, do nosso irmão Davi, né? Então, Davi, ele tinha uma inspiração e uma visão tão aberta, assim, para tudo que Deus criou. Então, a sensibilidade dele a Deus lhe trouxe muitas revelações interessantes que vale a pena a gente meditar, vale a pena a reflexão. O Salmo 8 diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Maravilhoso esse salmo. E isso chama, pelo menos a minha atenção, para dois pontos aqui muito interessantes. Primeiro, é a própria criação, que nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, como criou Deus todas as coisas, né? O firmamento, a terra, ele criou tudo. Não existe nada que exista que não tenha sido criado por Deus. E aí, quando nós aqui, nós seres humanos, contemplamos a natureza, realmente olhamos para nós, somos um cisco, somos um nada, somos o quê? Comparado às montanhas, quem é você? Comparado aos astros dos céus, aqui Davi cita as estrelas, ele cita também a lua. E isso é maravilhoso.
Eu estava viajando ontem, vindo para casa de noite, e a lua estava bonita, uma lua bem cheia, bem redonda e iluminando a estrada. É uma coisa magnífica, maravilhosa. Quando você para assim em cima de uma montanha e contempla o vale, e eu já tive a oportunidade de estar num lugar, numa montanha que debaixo da montanha estava o mar, aquela imensidão, né, do mar, das águas. Como que você vai olhar para si e se comparar quando tudo é majestoso, extremamente grandioso? E Davi cita aqui que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Nós realmente ficamos como um cisquinho, como um mosquitinho diante da majestade da criação. Mas olha só a continuação dos pensamentos de Davi. Fizeste o homem, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Ou seja, toda a majestade expressa, majestade de Deus, expressa na criação, a grandiosidade de Deus demonstrada na criação. Tudo que foi criado é menor em termos de importância quando comparado ao homem. Fizeste, no entanto, um pouquinho menor do que Deus. Bem, isso já remonta ao fato, né? Imagem e semelhança, que é, né, o título da nossa reflexão nesse mês. Nós somos os portadores da imagem de Deus neste imenso templo chamado natureza, criada por Deus. Deus fez o templo e colocou no templo a sua própria imagem. E ele já nos diz: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, ou na terra, ou debaixo da terra, nas profundezas dos mares, ou seja, qualquer coisa que tenha sido criada por Deus está num valor abaixo do ser humano, abaixo do nosso valor. Então, nós não poderíamos estar perdidos na nossa própria identidade ao ponto de estabelecer algum desses elementos da natureza para a adoração. Porque abaixo de Deus, o que existe de mais valor, de mais sublime, somos nós, sou eu, é você, é o nosso semelhante. Mas até a estes, Deus proibiu que nós adorássemos, que nós prestássemos culto, devoção, somente a Ele, o Senhor, o Criador de todas as coisas e de quem nós temos a semelhança. Então, isso é o original. Então, Adão foi criado assim, desta forma. E o objetivo de Deus, através de Adão e Eva, que são protótipos de quem Deus é, era encher a terra com pequenos Deus, né? Quer dizer, quando ele fala lá no capítulo, né, no texto que nós lemos, o verso 28, vamos voltar lá, ele diz: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Era para encher a terra de Deus, portadores da imagem de Deus, pessoas que estariam refletindo quem Deus é um para o outro e tendo domínio, sujeitando toda a natureza, ou seja, tudo que Deus criou, que está numa posição de inferioridade a quem nós somos, como Deus nos criou. Então, isso mostra, meu irmão, minha irmã, que
tudo que eu tenho, tudo que você tem porque você recebeu, nós recebemos de Deus. Não existe nada em nós que tenha tido uma outra origem. Mas aí alguém vai perguntar assim: mas e o mal? Olha, o mal é o oposto do bem. Deus nos criou para o bem. Deus nos criou para o amor. Mas o contrário disso é uma deformação de quem nós somos, da imagem de Deus, aquilo que Deus criou para sermos. Então, até a capacidade de produzir o mal só existe porque Deus nos deu livre-arbítrio, e isso vem dele. Deus é um Deus que faz escolhas. Então, nós estamos centrados em Deus. O outro texto que eu quero aqui ler com os irmãos, e para que nós reflitamos esses dois textos, né? Salmo capítulo 8, e também o outro texto é Colossenses capítulo 1, versos 15 a 17, que serão as plataformas, os fundamentos para os nossos pensamentos durante esse tempo, né? E Colossenses capítulo 1, verso 15 a 17, Paulo nos traz esse entendimento. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ou seja, tudo que existe, tudo que foi criado nesta pessoa, que aqui é a apresentação de Jesus. Jesus, o Cristo, o Redentor, o Salvador. Ele é o que está lá no início, em Gênesis. Ele é esta a apresentação do Deus triuno, do Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E em Jesus todas as coisas foram criadas, e também nós. Então, a nossa imagem e semelhança é a de Jesus, o Filho divino. Isso, gente, foi como nós fomos criados. Então, o protótipo que Adão representava era do próprio Deus Filho, o Cristo, que nós chamamos de encarnado, Deus encarnado. Era em Jesus que Adão e Eva foram reproduzidos como origem para encher a terra e dominar sobre toda a criação de uma forma amorosa, justa, como Deus é, refletindo o caráter de Deus através de suas vidas e vivendo como Deus vive, em harmonia, em relacionamento amoroso. Este foi o plano de Deus para nós, para a humanidade. Agora, é importante que nós entendamos, Deus, lá em Gênesis capítulo 1, nos criou humanos. Algumas pessoas chegam a pensar que nós nos tornamos humanos depois da queda. Não, Deus nos criou humanos. Isso foi no capítulo 1. A queda se dá, ela é relatada no capítulo 3. Você acha que nós perdemos a nossa originalidade? Não. E é por isso que é possível que qualquer ser humano possa ser restaurado. Porque nesta pessoa, em você, em mim, na humanidade toda, nós podemos encontrar o DNA de Deus, o DNA da origem, do original. Deus, imagem e semelhança de Deus. E é por causa disso que
nós podemos ser restaurados, ou seja, trazidos de volta ao plano original. Nós vamos falar mais sobre isso no decorrer das nossas reflexões neste mês. Mas agora, neste momento, nós precisamos ter essa visão do que é o original. Jesus, o Deus Filho, que foi o modelo para que Adão e Eva fossem formados, imagem e semelhança, e para que eles enchessem a terra de filhos, como Jesus, como o Filho na Trindade, na família de Deus. Nós precisamos restaurar esta imagem, ou seja, esse entendimento no nosso coração, no nosso espírito, como também nas nossas emoções. Porque a humanidade agora se tornou símbolo, se tornou sinônimo de fracasso, de corrupção, de engano. E muitas vezes nós vemos frases se referindo a nós, e nós mesmos citamos essas frases como: não olha para mim não, olha para Jesus. Olha, eu sou humano, e nesse caso olhar para Jesus, ele não é humano? Ele não é 100% homem, como também 100% Deus? Ele é a origem. Adão e Eva e toda a humanidade foram reproduzidos a partir dele. Então, não olhe para mim, não, é uma desculpa. Como também, errar é humano. É verdade. Errar só pode ser humano, porque tudo que Deus criou que tem vida, por exemplo, o mundo animal, eles não erram. Eles vivem de acordo com a lei existente que Deus estabeleceu na vida de cada uma das espécies, chama-se instinto. E eles agem, eles se movem de acordo com o seu instinto. Isso é uma lei que Deus estabeleceu na vida deles. Então, eles não vão fazer nada fora desse padrão. Então, errar é realmente uma característica nossa. Quando nós saímos e deixamos de viver de acordo com aquilo que era o propósito de Deus, ser uma semelhança, uma imagem refletida dele aqui na terra para toda a criação. Não confie em ninguém. Já ouviu essa frase? Algumas pessoas dizendo, não confie em ninguém. Em outras palavras, não confie em mim, não confie no seu próximo, não confie em ninguém. Por quê? É o que eles pensam que a humanidade é. Corrupção, engano, mentira o tempo todo. Mas este não tem nada a ver, esse estado não tem nada a ver com o original, com o plano de Deus. Aí alguns dão desculpa quando erram, quando pecam, quando fazem aquilo que não deveriam, e aí eles dizem assim, olha, me desculpa, eu estou manifestando a minha humanidade. Ué, a humanidade só é manifesta naquilo que é errado? Então, quando você não está fazendo alguma coisa errada, você não está vivendo a sua humanidade, está vivendo o quê? É uma duplicidade? Não, você é humano. E humano tem que refletir a sua humanidade em tudo que faz. Porém, tem aquilo que Deus nos criou para sermos e aquilo que não foi a vontade de Deus para nós, mas aconteceu exatamente porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Algumas pessoas pensam que Deus é amor, porque Ele é Deus. Deus é santo, porque Ele é Deus. Não, gente. Amor e santidade são atributos morais que estão diretamente ligados a quem nós somos, seres morais, seres que têm livre-arbítrio, ou seja, que podem fazer escolhas. E Deus nos criou conforme Ele é. Então, amor e santidade é uma escolha de Deus, é um atributo moral em Deus. E é por isso, e nós vamos ver isso de uma maneira mais extensiva, à medida que nós avançamos na nossa reflexão,
Deus, ele quer, ele exige que esse padrão seja também visto em nós. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Isso é um absoluto, porque Deus nos criou para isso. Da mesma forma, lá em Efésios capítulo 5, verso 1, Paulo está dizendo, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor como ele nos amou. Isto é um padrão, é um modelo que nós precisamos imitar em Deus. Então, da mesma forma que em Deus, amor, santidade são atributos morais, também isso existe em nós. Nós temos que escolher nele, viver e refletir essa imagem, esta semelhança do nosso Criador. Então, meus irmãos, nós precisamos pensar um pouco mais sobre isso e estaremos desenvolvendo esses pensamentos, refletindo sobre este assunto. Qual é mesmo? Imagem e semelhança, ou seja, o original. E o modelo é o próprio Deus revelado na pessoa do seu Filho, a quem nós chamamos de Jesus, o Cristo, Jesus Nazareno, o Filho do homem. E Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele apresenta Jesus como sendo o segundo Adão. Ou seja, o primeiro, aquela cópia, do original, Jesus, teve a queda. O segundo Adão, o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, encarnado aqui, vivendo a nossa humanidade, para não ter erro, para não deixar nada fora daquilo que foi o plano de Deus desde o início, estender a sua família, criando o homem, gerando a humanidade, imagem e semelhança do Deus Criador, do Deus eterno, do Deus sustentador de tudo que existe, aquele que é a origem da vida. Então, nós ficamos por aqui hoje. Isso foi, como vocês devem ter percebido, uma introdução ao assunto. E nós estaremos pensando sobre isso, forçando os nossos pensamentos para olhar além da aparência. Isso significa olhar para a origem, como nós vimos no dicionário. Original, relativo à origem, que remonta do ponto de partida. Qual foi o nosso ponto de partida? A criação do homem lá, Adão e Eva. Padrão usado para a reprodução de outros idênticos. Cópia a partir do original. O original é Deus. Ele é a origem de todas as coisas. E é nele que nós nos firmamos. Nele está a nossa identidade. Nele está também o entendimento do nosso futuro. E nós precisamos olhar para isso. Que Deus nos abençoe, que você seja abençoado e que a sua curiosidade seja despertada e o seu coração aberto para saber quem você realmente é. Imagem e semelhança do Criador. Até a próxima semana, com a graça de Deus, no nome de Jesus. Amém.